Fala galera, muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo aqui a gente vai falar a respeito do The Rake, uma suposta criatura humanoide maligna que é vista na região nordeste dos Estados Unidos. Mas antes da gente prosseguir para a história em si, eu quero lembrar que essa foi uma investigação feita de forma coletiva lá no Discord. Então a gente anunciou no Discord que iria fazer essa investigação, abrimos 2 canais e os inscritos foram convidados a entrar e participar e levantar informações e descobrir coisas e assim por diante. Então isso aqui é um resultado de um esforço coletivo de investigação e nada mais justo do que dar os créditos a quem merece. O Discord, por alguma razão, está com um tipo de bug que não exibe pessoas que recebem o cargo quando a gente filtra por cargo. Então o Drake, que é um administrador lá do Discord, deu um jeito de exibir pra gente numa imagem, então eu vou ler aqui na imagem, se por acaso alguém estiver faltando, perdão. Então, meus agradecimentos ao Alan, Alati, Barbinha, Diagon83, Drake, Eren, o dono do servidor na verdade sou eu, mas enfim, Johan, King Quinson, Puto, Melancholy e o Arara. Essas são as pessoas que me ajudaram a fazer essa investigação. Vamos então para o The Rake. The Rake é uma criatura, como eu disse, humanoide maligna que atua principalmente na região nordeste dos Estados Unidos, mas tem relatos de todo mundo, segundo essa história aqui. É dito que ela ganhou interesse da mídia em 2003, quando tiveram vários eventos de visões dessa criatura, de aparições dessa criatura, mas isso foi rapidamente acobertado. Então, o narrador dessa história afirma que no início de 2006 ele conseguiu entrar em contato com uma espécie de colaboração que havia sido feita para documentar relatos do The Rake, e ele obteve alguns desses relatos. Tem, por exemplo, uma nota de suicídio de 64, de uma pessoa dizendo que está pronta para tirar a vida dela, mas que a única razão pela qual ela está fazendo isso é por causa do The Rake. A única culpa de quem merece isso é o The Rake. Tem também aqui uma carta escrita para William e Rose, encontrada na mesma carta de madeira dessa carta de suicídio, dizendo que o The Rake falou o nome da Lynne, conforme marcado aqui. Tem também um relato de um marinheiro de 61, dizendo que 1691, dizendo que o The Rake apareceu para ele no sono, que no pé da cama ele tinha sentido assim um tipo de sensação estranha, o The Rake levou tudo e que eles devem voltar para a Inglaterra, eles não devem voltar para os Estados Unidos a pedido do The Rake. Tem também um relato de uma testemunha de 2006, que é o mais longo aqui, que afirma que ela tinha voltado de uma viagem nas cataratas do Niagara Falls, no 4 de julho, e que estava todo mundo exausto, descansando, deitando na cama, tá, dormindo quase, e o marido dela acordou assustado, abraçou a mulher e olhou assustado para o canto da cama e tinha uma criatura pálida sentada de costas no pé da cama. Mais ou menos desse jeito aqui. A imagem está bem pequenininha, né? Por algum motivo, mas logo mais a gente vai conseguir uma versão maior. Isso aqui, encontrou uma criatura desse tipo no pé da cama. E ela ficou meio assim, sem entender o que estava acontecendo, se era um homem nu, se era um cachorro sem pelo, se essa criatura precisava de algum tipo de ajuda. Aí, de repente, o The Rake, essa criatura humanoide, foi em direção ao quarto das crianças e fugiu. E quando ela chegou no quarto, ela encontrou a filha presa na parede, toda ensanguentada, levou a filha para o hospital, a filha não sobreviveu, e a partir daí ela procurou a mídia, tentou juntar outras pessoas que tenham descoberto alguma coisa a respeito do The Rake e conseguiu fazer uma espécie de esforço colaborativo para poder levantar informações acerca do ocorrido para poder identificar o que exatamente seria essa tal da criatura, mas segundo a história, todas as versões, todas as publicações a respeito da tal criatura são ocultadas. Então nesse vídeo aqui a gente vai analisar essa história. Eu li isso aqui pela primeira vez em 2013 e o meu eu de 13, 14 anos ficou com bastante medo desse rolê, então assim como o Smile Dog, isso aqui também é bem importante para mim desmistificar. Então primeira coisa, pra gente fazer o nosso tradicional Google Trends é um pouco mais complicado, porque The Rake é um termo muito genérico. Simplesmente The Rake pode significar várias coisas. Por exemplo, um personagem mulherengo, então uma espécie assim de estereótipo. Pode significar também uma espécie de rampa em um palco de teatro. Pode também significar o nome de um software, pode significar o nome de uma ferramenta usada na agricultura, pode significar um outro tipo de ferramenta que é isso aqui, um implemento, na verdade. Pode significar uma espécie de ângulo para ser usado em máquinas que trabalham com corte e assim por diante. Pode significar também o ângulo em uma bicicleta, conforme você pode perceber. Pode significar também a diferença entre duas alturas em um carro. Enfim, tem uma série de significados para a palavra Rake, e por isso, simplesmente pesquisar no Google Trends por Rake não vai levar a lugar nenhum. Uma coisa que a gente pode fazer é colocar algumas palavras-chave, tipo criatura, monstro, história e assustador. Foi o que eu fiz aqui.
E o resultado é mais ou menos definitivo, né? A gente tem aqui vários ocorridos. Desde 2005 tem um aqui, mas eles parecem ficar mais frequentes a partir de 2006, tem alguns resultados durante 2007, e tem resultado para valer mesmo a partir de 2009, 2010 e assim por diante. Então a história parece já existir no passado, mas começa mais ou menos aqui. E aqui eu coloquei exatamente para 2009, né? Vocês vão ver que já tem alguns resultados surgindo, e se eu colocar aqui para o ano de 2010, você vai ver que os resultados já são muito mais visíveis, né? Por exemplo, aqui eu coloquei para 2010, está aqui. Aqui a gente já tem resultados muito mais comuns. Aí eu comecei a fazer a busca por data, comecei a usar também outras fontes, por exemplo, Know Your Meme, que a gente vai falar sobre ele daqui a pouco, e eu cheguei na ocorrência mais antiga. Não tem nada mais antigo que isso na internet. Essa aqui é uma postagem num blog chamado panda6.net, e essa versão narra a história que a gente tem hoje. Então aqui a gente tem uma coisa muito curiosa. A versão que eu tinha mostrado para vocês lá no Creepypasta Brasil é exatamente igual à versão que foi publicada em 2006. Está aqui, durante o verão de 2003, etc. E basta você vir aqui, durante o verão de 2003. Exatamente a mesma situação. Tem aqui a nota de suicídio, uma entrada de um blog em espanhol. Essa entrada do blog em espanhol não estava aqui, mas por causa de um erro de formatação mesmo. Porque ele coloca a página do diário e ele copia e cola o mesmo começo da história. Então é um erro de formatação, mas tem a versão inicial aqui da entrada de jornal. A história do marinheiro e a testemunha de 2006. Tem basicamente a mesma coisa, o mesmo final, o mesmo modelo. Tem exatamente a mesma história, como vocês podem perceber aqui. E isso termina também do mesmo jeito. Eu não tenho visto The Rake desde que ele arruinou a minha vida. Se você voltar aqui embaixo, você vai ver exatamente a mesma coisa. Eu não vi o The Rake desde que ele arruinou a minha vida. Legal, então a história não foi modificada, ao contrário de muitas que a gente encontra por aí, que sofreu milhares de modificações ao longo do tempo. Essa aqui não. Essa aqui tá igual, desde 2006 até 2020, e provavelmente vai continuar igual por mais muito tempo. Então a gente tem um blog, né, Panda 6, a gente tem uma história de terror postada aqui, bem estruturada, e a gente tem comentários aqui de pessoas dizendo que isso aqui é bem assustador e que ele quer ler para os filhos dele quando eles tiverem mais ou menos 5 anos. Aí eu comecei a me perguntar, tá, o que mais a gente pode descobrir a respeito desse blog? A primeira coisa que eu descobri é que tem uma página chamada Horror Theater, que seria uma espécie assim de cinema de terror. E aqui a gente tem algumas histórias. A Mulher Atrás da Porta, por exemplo, de 15 de abril de 2009. Tem uma aqui chamada A Última Noite na Borda do Universo, de janeiro de 2007. Aqui tem uma chamada A Porta de Trás, Barn, se eu não me engano. Tenho quase certeza que Barn é celeiro, estábulo, alguma coisa assim. Celeiro, isso aí. Barn é celeiro, a porta de trás do celeiro. Aqui a gente tem uma outra chamada The Rake, a própria história, e é isso aí. Eu me perguntei, tá, então a gente tem a história original do The Rake em um blog de histórias de terror. Será que esse cara pegava a história de terror na internet e jogava aí, ou será que ele escrevia essas histórias propriamente? E o que eu fiz foi pegar o trecho de cada uma dessas histórias e verificar. Então eu comecei com essa aqui. Primeiro tem um que diz I was lying in bed. Aí, deixa eu só verificar qual história que é. É A Mulher Atrás da Porta. Só tem um único blog que postou, que é o Not Thought Bust Spice. Esse blog aqui. Você vai ver aqui que ele lista como autor desconhecido. Então tem uma única reprodução e o responsável por essa história, segundo essa reprodução de 2012, é desconhecido. Aí se você pesquisar aqui por mais um tema, por exemplo, esse trecho aqui, vou só dar um Ctrl C para verificar de qual história isso foi retirado, você vai ver que é A Última Noite na Borda do Universo. Pesquisando aqui por mais esse resultado, você vai ver que ele faz parte da Porta de Trás do Celeiro. E esse aqui, tanto quanto o outro da Porta do Universo, não tem nenhum resultado em lugar nenhum. Ou seja, ao que tudo indica, o Panda 6 e essas 3 outras histórias que acompanhavam The Rake não foram copiadas e coladas da internet, mas sim foram produzidas pelo Panda 6. Eu pensei, tá, então talvez o The Rake também tenha sido produzido pelo Panda 6, porque afinal de contas está junto com outras histórias que têm exatamente o mesmo formato, né, que tem a mesma lógica. Aí eu dei mais uma olhada aqui no Panda 6, eu vi que ele também na época fazia uma espécie assim de paródia de anúncios de produtos fictícios. Por exemplo, isso aqui, urso de asma. E descendo aqui embaixo, é uma espécie de anúncio mesmo que explica como que isso funciona, é uma espécie de remédio para asmáticos e assim por diante. E que aqui ele descreve uma espécie de produto composto por várias camadas de pastel e assim por diante. São anúncios fictícios de produtos que ele inventou. E aqui também tem uma seção de poesia, em que ele narra algumas poesias. Você pode pegar os trechos aqui dessa poesia e jogar no Google para ver
se você tem algum resultado, e você vai ver que não. Você vai ver que nada do que está nesse blog parece que foi copiado e colado de um outro lugar da internet. Parece que esse blog mesmo é de uma pessoa que gosta de escrever histórias de terror. Aí eu fui pesquisar, não só de terror, né? De vários outros tópicos. Aí eu fui pesquisar mais a respeito do link panda6.net e eu encontrei um perfil no LinkedIn que lista o Panda6 como blog pessoal. Basta você clicar aqui, é de um cara chamado Brian Somerville. Ele é designer de software, ele é engenheiro de software numa empresa chamada Retail Anywhere. E clicando aqui nas informações, você tem o próprio perfil do LinkedIn e você tem o Panda6, blog.panda6.net, que é o próprio link que a gente está lidando aqui. Legal, então a gente tem uma pista de quem pode ser a pessoa que escreveu esse rolê. Vamos tentar descobrir mais. Eu cheguei no LinkedIn aqui do Brian Somerville, que é o mesmo cargo, né, engenheiro de software, mas é uma empresa chamada NetSuite. Aí eu descobri, pesquisando aqui a respeito da Retail Anywhere, que na verdade essa companhia foi comprada pela NetSuite. É uma companhia que trabalha com nuvem, com colocar negócios na nuvens e todo o framework de operação também na nuvem. Então é precisamente a mesma pessoa que tem essa página aqui. Além disso, no blog Panda 6 a gente tem uma entrada do MySpace. Então, vindo aqui, a gente tem Panda 6 MySpace. Se você copiar o endereço do link e colar em qualquer lugar, você vai ver que o nome dele é Slossfield, desse jeito aqui, Slossfield. Aí o que eu fiz? Eu peguei esse Slossfield e joguei em várias redes sociais. Encontrei, por exemplo, um perfil no Twitter dele, encontrei um perfil no Reddit dele, aqui exatamente o mesmo nick, encontrei aqui um perfil no GitHub, também com o nome Brian Somerville, só que ele não tem absolutamente nada no GitHub. Encontrei um perfil na Twitch do Brian Somerville, tem aqui o mesmo nome, e encontrei também um perfil no SoundCloud. O local também bate, né? Austin, no Texas, nos Estados Unidos. Legal, então a gente supostamente descobriu a pessoa que escreveu a história do The Rake, né? O que é o procedimento padrão? Vamos perguntar pra ele. Foi o que eu fiz. Eu mandei aqui uma mensagem pra ele no LinkedIn, perguntando a respeito do The Rake, né? Mandando aqui se ele gostaria de responder algumas perguntas, etc. Até agora ele não respondeu. Eu fiz a mesma coisa com a página do Twitter, ele também não respondeu. E ele já tweetou depois de que eu mandei a mensagem para ele. Então provavelmente ele não quer responder, por isso eu considerei que, ok, ele prefere não responder. Sabendo então que esse cara provavelmente é o autor do The Rake, a gente tem evidências que apontam para isso, o que a gente pode dizer a respeito dele em si? Aqui no Twitter, ele parece se comportar como uma pessoa que escreveu o The Rake. Por exemplo, aqui uma pessoa pergunta se ele escreveu, ele não responde, mas aqui ele curtiu um vídeo que contava a história do The Rake e atribuía os créditos ao Brian Somerville, a ele mesmo. E aqui ele faz uma piada, né? Ele diz que o nome real do The Rake agora é Chad Pumpington, e que ele não sabe se isso ajuda, mas isso agora é oficial. E a resposta dele é uma brincadeira, claro. Ele tá mais ou menos dizendo que ele é o responsável pelo The Rake, portanto ele pode fazer o que ele quiser com o personagem, portanto o The Rake agora chama Chad Pumpington. Infelizmente não dá pra ver qual foi o tweet que motivou isso aqui. E a gente tem esse site aqui, que é a Casa do Horror de Ricky, em que a gente tem uma entrevista, tem aqui algumas imagens do The Rake, mas tem uma entrevista com o próprio Brian Somerville. Então aqui ele faz várias perguntas para o Brian a respeito da história que ele criou, a respeito de todos os detalhes. A primeira pergunta é para o Brian descrever quem seria o The Rake. Ele diz que o The Rake é humano, que ele nasceu num grupo que foi exilado da sociedade. Esse grupo rapidamente colapsou e as pessoas acabaram sendo obrigadas a comer os próprios mortos conforme isso ia acontecendo, e que o The Rake se tornou o único sobrevivente e que ele não é imortal. O Brian gostaria de manter um pouco o mistério, mas tem uma história que explica por que e como o The Rake se tornou desse jeito. Aí ele pergunta aqui o que serviu de inspiração para a história. Ele diz que ele basicamente se perguntou como que um animal selvagem que é tão inteligente como um humano se pareceria. E ele diz então que esse animal seria perseguido por pessoas com tochas e armas por centenas de anos, com nenhum tipo de humanidade restante. E que era esse o tipo de coisa que ele pensava quando estava deitado na cama, e que isso rendeu vários pesadelos para ele. Ele diz aqui que ele é um grande fã de creepypastas e que ele diz que uma das histórias favoritas dele é uma a respeito de exploração urbana, que trabalha com fotografias. Diz que ele também que gosta do Ted the Caver, que é uma história que é perturbadora sem sequer explicar qualquer uma dessas coisas. Ele diz aqui, pergunta por que creepypasta parece vender tão bem. Vender tão bem não seria exatamente o termo, mas parece ser tão popular entre as pessoas. Ele responde aqui. Aí
ele é perguntado a respeito de qual seria o apelo do The Rake em relação aos fãs. Ele diz que honestamente ele não sabe, que ele raramente mostra isso para as pessoas diretamente. Ele prefere que as pessoas simplesmente encontram isso em algum lugar como se isso fosse real. Mas que ele pensa que isso aí vem do imaginário das pessoas pensarem em algo sentando no canto da cama, olhando para eles assim de lado e chegando lá e sussurrando alguma coisa no ouvido delas. Essa imagem, assim, esse conceito é o que apela bastante no The Rake. Aqui é feita mais algumas perguntas a respeito se ele se considera um fã de terror ou não, de quais escritores de terror. Ele diz que um cara que ele conhece é o Paul Auster e assim por diante. Aí pergunta aqui qual é a obra dele que ele tá mais orgulhoso. Ele diz que ele não tem uma resposta, que a maior parte das coisas que ele escreve é na forma curta de terror ou comédia, e isso compreende o que a gente obteve aqui, né? Terror aqui e comédia nesse trechinho aqui a respeito de produtos. E que a maioria disso estava mesmo em alguns blogs de WordPress ou sites como o MySpace. É realmente uma sorte que o The Rake tenha sobrevivido, principalmente porque eu postei isso num site extra que eu tinha em 2007, mas que ele pareceu ruim para se autopromoção, então ele nunca mais mexeu com ele. Diz aqui então que as pessoas são muito apaixonadas por esse personagem, pergunta se tem algum tipo de fanart que ele gosta. Ele mostra esse aqui, que é um desenho, e ele mostra essa imagem aqui, que a gente vai falar sobre ela mais futuramente. Ele diz aqui a respeito de algumas outras coisas. Aqui ele pergunta se as pessoas tentaram lucrar em cima do The Rake, que deixou ele chateado. Ele diz que sim, aconteceu algumas vezes, mas que ele não costuma tirar essas coisas do ar. Aqui ele diz que apareceu em um livro de creepypasta, uma espécie de história em quadrinhos, assim por diante. Aqui pergunta se ele pretende voltar para a história do The Rake no futuro. Ele diz que sim, que o The Rake tem uma história por trás muito legal que ele gostaria de explorar no futuro, mas que ele tem medo de acabar revelando as coisas e isso estragar o rolê. Do tipo, você explica tudo e isso remove a magia do rolê. Mas que ele pensa em trabalhar no futuro. E aqui ele manda outros links a respeito de ocorrências de outras histórias para que o responsável por essa entrevista leia. E ele manda a história The Woman Behind the Door, que é a história que a gente já analisou. Aqui nesse caso essa história nem mais está online, mas é uma das histórias que sobreviveu, conforme a gente tinha mostrado lá atrás na compilação de histórias desse site. Legal, agora a gente já sabe quem criou o The Rake e a gente já sabe como que esse rolê começou. Isso é bem interessante, mas vamos ver como que isso progrediu. Então aqui a gente tem vários resultados que mencionam o The Rake entre 2008 e entre 2010. Lembrem-se, né, que no Google Trends a gente estava até agora em 2006 e a gente tem que prosseguir até 2009. Então a gente tem um período meio de limbo em que essa história foi sendo copiada em alguns lugares, mencionada em outros, perguntada em outros, mas nada muito substancial. Então a gente tem, por exemplo, várias cópias da história. Uma feita aqui em dezembro de 2008, a gente tem aqui uma outra feita em 30 de outubro de 2008, mencionada aqui. A gente tem outro comentário que reforça que a versão mais antiga realmente pertence ao site Panda 6, que a gente acabou de analisar. Tem uma menção de abril de 2009 que dá os créditos para o Brian Somerville, conforme apontado aqui. Esse site em questão manda link para uma matéria na UK Horror Scene, que seria uma espécie de blog a respeito de histórias de terror, mas que infelizmente não está arquivado em lugar nenhum. A gente tem o criador do Slenderman, que a gente já analisou aqui em um vídeo passado, afirmando que se inspirou na história do The Rake para criar o Slender, isso em 2009. A gente tem aqui uma postagem no mesmo fórum, né, que é o Something Awful, no qual as pessoas costumam enviar publicações desse tipo, perguntando se o The Rake era real. E as pessoas dizem que não, que é só uma história de terror. A gente tem aqui mais outras cópias da mesma história que aconteceram em 2010. A gente tem aqui uma outra entrada em outro fórum de 2010. Tem aqui uma postagem no Reddit a respeito de assuntos paranormais, a respeito do The Rake. Manda um link aqui para um outro tipo de blog. Aqui tem um blog que mandou. Então aqui a gente tem a versão da história de terror, né, postada em 2010, exatamente do mesmo estilo, com a mesma sequência. E tem aqui por fim, né, isso é até engraçado, uma postagem no Yahoo Resposta de
uma pessoa dizendo que o namorado dela teve um sonho ruim em que ele viu uma criatura no canto do quarto, ele pesquisou sobre essa criatura na internet, apareceu o The Rake e agora ele tá preocupado a respeito do que isso pode significar. Aí agora então a gente viu que essa história foi sendo copiada entre 2006 e 2010 mais ou menos em vários sites, em vários blogs na internet. Algumas pessoas entraram em contato, mas não gente suficiente, não teve tanto resultado. Aí no dia 27 de outubro de 2011 uma pessoa postou um vídeo de uma creepypasta a respeito do The Rake, só que esse aqui não é um vídeo comum de narração de creepypasta, isso aqui é uma coisa muito legal, porque mostra essa senhora, é afirmado que essa senhora chamava-se Elizabeth Bellows, e que esse vídeo foi exibido no funeral dela, para todas as pessoas que faziam parte da família dessa senhora. E nesse vídeo aqui, essa senhora narra um encontro que ela teve com The Rake, ela diz que essa criatura chamava Rake explicitamente, e que essa criatura tinha aparecido para ela quando ela era mais nova, dito que ele era o The Rake, que ele ainda iria entrar em contato com ela, mas que ela só iria saber por que com o tempo. Ela só iria saber por que o The Rake apareceu para ela com o tempo. Ela diz então que desde esse momento ela lembra o The Rake como se fosse um sonho, mas ela tem certeza que aquilo aconteceu. Aí aparece o vídeo aqui. O vídeo basicamente é isso. Aparece aqui esse trechinho, né, esse texto, e aparece aqui a mulher dando entrevista junto com algumas imagens. Eu não vou exibir porque isso pode dar um certo strike de copyright. Esse vídeo foi enviado por um cara chamado Vicious 516. É dito aqui que ele foi escrito, shot seria filmado, narrado e editado pelo Ryan Murphy, e diz que a música original pertence a esse cara aqui. Aí ele mostra aqui o link para uma outra música. Basicamente isso aqui parece ser uma história real, parece que Elizabeth Bellows realmente é uma mulher real que morreu e deixou esse vídeo para ser tocado no funeral dela contando esse encontro. Ao passo que existe uma mulher chamada Elizabeth Bellows que morreu em 5 de outubro de 2010, como você pode perceber aqui aos 99 anos, não parece que essa Elizabeth Bellows tenha deixado qualquer tipo de vídeo para ser tocado no funeral, e inclusive aqui é dito também que vários membros da família dela haviam morrido depois que isso aconteceu. Não parece ser o caso, tá? A gente tem um registro aqui da Elizabeth Bellows, que morreu mesmo em 2010, tem aqui o obituário dela, tem aqui vários resultados semelhantes de obituário, e o único parente que é informado aqui é um cara chamado Richard Bucknam Mertens, que é o filho da Elizabeth Bellows, é o que tudo indica que ele tá vivo, tá? Não parece que ele faleceu, conforme os resultados indicam aqui. Então, o único vestígio de realidade que isso parece ter é, de fato, isso. E se você olhar aqui, diz que esse vídeo foi escrito, inclusive, pelo Ryan Murphy. Então, provavelmente, o Ryan Murphy escreveu, deu um roteiro para a mulher narrar, e a mulher simplesmente falou o roteiro. Essa mulher provavelmente não é essa Elizabeth Bellows que está mencionada aqui, é uma senhora qualquer, que simplesmente leu o vídeo em questão. Esse Ryan Murphy, na hora que eu vi, eu pensei, será que é o Ryan Murphy lá de American Horror Story? Na verdade eu não pensei isso, porque eu nem sabia que esse cara existia. Eu pesquisei Ryan Murphy no Google, veio esse cara aqui, eu descobri que ele tinha produzido American Horror Story e eu me perguntei se seria ele. Na verdade não é, na verdade o Ryan Murphy em questão é esse cara aqui, que tem esse perfil no Facebook aqui. Aqui você pode ver no canal dele, que é um canal de creepypasta no geral. Tem muitas histórias narradas mais ou menos do mesmo estilo. Se você vir aqui em vídeo, você vai encontrar várias coisas do tipo aqui, creepypasta As Formigas, Os Caminhantes do Vento, creepypasta The Medford Manor, creepypasta 4 in the Morning, aqui é mais uma envolvendo uma criatura estranha, creepypasta A Coruja, enfim, tem várias creepypastas que ele escreve. E tem, inclusive, uma história de terror que segue o mesmo estilo a respeito do Slenderman. Aqui, Slenderman, isso aqui diz que no dia 8 de junho de 2009, uma carta foi enviada para o The Boston Globe. Isso aqui parecia conter uma espécie de filmagem feita por um caminhoneiro que estava desaparecido. Quem quiser ver aqui depois é bem legal, mas isso também não aconteceu, tá? Isso também é apenas escrito pelo mesmo Ryan Murphy. Então o que tudo indica aqui não é um caso real a respeito do The Rake. Prosseguindo ainda mais, a gente tem um resultado aqui do Mr. Creepypasta. Esse resultado não está aparecendo aqui no Vivaldi, mas se eu não me engano é de novembro de 2011 e é uma publicação do The Rake. Esse canal já era bem grande, tá? Em 2013 ele tinha 133 mil inscritos. Isso com certeza alavancou muito a popularidade dessa creepypasta. Quando isso aconteceu, é praticamente inviável da gente rastrear pessoas que reproduziram exatamente a mesma história. Não dá mais pra gente fazer isso porque agora todo mundo conhece
essa história. Mas tá aqui. Isso aqui foi o que provavelmente popularizou a história em definitiva. Agora, vindo aqui no Know Your Meme, em 1 de novembro de 2011, a primeira entrada a respeito dessa história foi publicada. Know Your Meme é uma espécie de Wikipedia de memes, em qualquer tipo de fenômeno da internet é descrito, é analisado, tem a história traçada e assim por diante. Nessa versão aqui, de 2011, dizia que a origem mais antiga realmente é do blog panda6.net. Só que depois, deixa eu encontrar aqui exatamente quando. Em 28 de abril de 2012, uma pessoa chamada Oxel editou a página e colocou uma informação de que o The Rake originou na board aleatória do 4chan no final de 2005. Que uma pessoa anônima iniciou um fio dizendo: olá, B a board aleatória, vamos fazer um novo monstro. Disso então tiveram várias ideias e que surgiram aqui algumas coisas que acabaram prevalecendo. Por exemplo, a ideia de que ele teria uma pele cinza pálida, de que ele seria humanoide, de que ele teria 6 pés de altura, de que ele teria 2 olhos grandes na frente, que ele come carne e assim por diante. Tem aqui as informações. Aí é dito, claro, que o Panda 6 simplesmente partiu desse monstro criado pelo 4chan e transformou ele numa coisa mais concisa. Na verdade, não parece ser o caso, tá? Isso aqui não tem nenhum embasamento. Eu tentei pesquisar por qualquer tipo de texto contendo aqui, por exemplo, você pode pesquisar o título, como eu fiz ali atrás, você pode pegar qualquer trecho e jogar aqui e fazer uma busca para antes de 2009, tô sendo até generoso, antes de 2009, o único resultado é o próprio Know Your Meme, não tem resultado em nenhum outro lugar, isso aqui é simplesmente um falso positivo, fora isso, não tem mais nada nos outros lugares. Então, tudo indica que essa história que o Oxel colocou aqui é mentira, tá? Isso não foi criado no 4chan. Quem merece o crédito por ter feito isso é o Brian Somerville, e não o 4chan. Não tem nada que indica que o 4chan realmente criou essa história, então não levem essa versão tão a sério. E o Oxel realmente não tem nenhum tipo de reputação aqui, ele só tem 2 edições, ou 3 edições aqui, e essas edições são na própria página do The Rake. Basta, aqui a atividade não está aparecendo, mas é só você ver, coincide com a atividade que ele fez exatamente aqui. Então aqui, as 2 atividades que ele fez na página do The Rake, então não levem essa informação aqui a sério. Aí agora você deve estar pensando, tá, tem aquela história que eu mostrei no comecinho do vídeo, do Creepypasta Wicca. Será que todos aqueles fatos que ele cita têm alguma base real? Pois é, a história afirma, em primeiro lugar, que as evidências foram destruídas por força maior. Isso é uma desculpa elegante para citar eventos reais que nunca aconteceram sem quebrar a imersão. Então você cita coisas que, se você procurar, não vai achar absolutamente nada, porque aquilo nunca aconteceu, mas você diz que aconteceu, mas que as evidências foram destruídas. Mas isso, além de ser uma desculpa meio preguiçosa, também tem uma contradição, porque as evidências de tudo isso foram destruídas, mas a história em si não. A história em si está na internet, em todo tipo de lugar. Mas claro, eu fiz aí uma checagem básica a respeito desses fatos e verifiquei, por exemplo, aqui eu selecionei o estado de Nova York por criatura humanoide. Aqui os únicos resultados são a respeito de australopitecos que viveram há milhões de anos atrás e que, portanto, não tem absolutamente nada a ver com o The Rake. Quem quiser depois vai ver um por um para ver se tem algum tipo de criatura humanoide que se encaixa na descrição do The Rake, para ver se algum desses resultados correspondem a isso. Fiz aqui a mesma coisa também, e colocando criatura humanoide ao invés de human-like creature, e não obtive nenhum tipo de resultado. Então, ao que tudo indica, não aconteceu nada entre 2000 e 2005, ou seja, período de 2003, no estado de Nova York, envolvendo essas aparições sinistras. Pesquisando aqui pela carta de suicídio, tem um livro de 2016 que copia na mesma história. Tem aqui nenhum resultado na internet, além dos falsos positivos, das cópias do mesmo artigo. Pesquisando aqui pela informação de que o The Rake apareceu no sono dessa pessoa, não tem nada a respeito em nenhum lugar, seja em jornal, seja no Google, ou seja em livro. E pesquisando aqui a respeito da ocorrência lá no Niagara Falls, também não tem nenhum tipo de resultado. Então, nada do que está citado na história do Panda 6 tem qualquer tipo de embasamento em qualquer lugar da internet. Eu só mostrei aqui a ponta do iceberg, porque é um saco ficar mostrando passo por passo cada pesquisa, cada palavra-chave, porque é tudo negativo, tá? É um monte de nãos. E ninguém tem saco pra ver tudo isso, mas se você quiser pesquisa, tá? Não aparece em nenhum lugar. Agora, legal, a gente viu que isso é só uma história de terror, blá blá blá. Como que a gente verifica? Ou melhor, como que a gente explica as imagens do The Rake? Vamos analisar aqui algumas e depois vamos ver por que
que é inviável analisar todas as imagens e filmagens, mas por que a gente pode traçar uma conclusão a partir disso? Então, a primeira é essa filmagem aqui. Essa filmagem é datada, se eu não me engano, aqui de 2007 e diz que a criatura foi vista em 2006. Essa filmagem aqui mostra a galera falando catalão, se eu não me engano. Vou até colocar o áudio um pouco para você ouvir. Faz rato que você me ajuda. Já 5 anos que sim, tia. Tá, eles basicamente estão no escudo, né, procurando a criatura e eles encontram. Aí mostra aqui. Tá aí. Esse é o filme, e aí as pessoas falaram que isso seria o The Rake. Aí a gente foi atrás, né, pra descobrir, afinal de contas, como isso surgiu, e achamos aqui, Anjo Caído Encontrado na Floresta, o título de um vídeo da mesma época. Ele diz que isso é falso, que os criadores do filme apareceram e mostraram como que eles fizeram isso. Aí eu segui todos os links e encontrei de fato essas informações. Um dos links aqui é o Making Off do Anjo Caído. Um desses resultados está aqui no Wayback Machine e ele não carrega, né, por causa do plugin do Flash Player, mas no Chrome carrega, e aqui tem o Making Off desse Anjo Caído. Tá aqui o cara tomando uma coquinha, né, o The Rake, o The Rake dessa imagem aqui, que as pessoas dizem que é o The Rake, é simplesmente um ator que participou de um clipe. Aqui inclusive tem o olho piscando, né? É uma animação em flash, etc. Mas não dá pra interagir muito bem porque não salvou tanta coisa. Mas tem aqui, tá aqui a maquiagem, tá aqui ele tomando uma coquinha, comendo, acho que é um sanduíche, alguma coisa assim. E tem mais fotos também, né? Aqui a gente tem algumas imagens do processo de maquiagem, né? Porque ele tem uma coisa nas costas também. Isso aqui não é pra ser o The Rake, é pra ser um anjo caído. É pra ter asas quebradas nas costas dele, mas quase não aparece na filmagem de tão baixa qualidade que ela tem. Aqui tem o site que divulga esse tipo de filmagem, que faz parte de um projeto artístico maior. Aqui tem até uma animação mais ou menos estilo Outlast, que você pode explorar e etc. É muito legal, quem quiser dar uma olhada. E aqui tem mais imagens do making off, né? Mesmo o pôster que a gente já visto, e tá aqui o processo de maquiagem para fazer a asa, ele pingando, eu acho que seria colírio, né? Por alguma razão ele não poderia piscar o olho por um certo tempo, não sei. Aqui tem mais algumas imagens do making off e aqui tem a galera na produção, então alarme falso. Tá, isso não é o The Rake, podem ficar de boa, beleza? Vamos prosseguir então para a próxima ocorrência. A próxima ocorrência corresponde a essa criatura aqui. Essa criatura teria sido filmada na floresta, em um lugar na Louisiana, por um caçador de veados. Essa coisa que vocês estão vendo aqui. Tem dois artigos, por exemplo, o Daily Mail e o WDTN, eles associam isso aqui com um zumbi, com Homem-Aranha, com muita coisa, mas não com The Rake, tá? Associam aqui com Homem-Aranha por causa da posição, mas isso não faz nenhum sentido. Basicamente, quem associou esse troço com The Rake foi a internet, propriamente dita. Então, é uma filmagem válida pra gente analisar. Uma fotografia, na verdade. A gente foi atrás de descobrir quem que começou com esse rolê. E a gente encontrou. Isso aqui foi postado num fórum de arqueiros, então são pessoas que praticam arco e flecha, seja por esporte, deve existir caça com arco e flecha, enfim, pessoas que são entusiastas de arco e flecha. E esse cara aqui publicou dizendo que ele instalou uma câmera para filmar a vida selvagem e que, em um dado momento, ele encontrou essa criatura aqui. Ele diz que essa fotografia do veado aqui foi do dia 21 de novembro, e ele diz que essa fotografia do The Rake aqui, né, foi do dia 30 de novembro. Aqui ele não diz que é o The Rake propriamente dito, ele só diz que é uma criatura assustadora que ele viu. Aí as pessoas começam a perguntar mais a respeito disso. Ele jura que esse negócio é verdade. Ele diz aqui que ele tem mais algumas imagens da trilha em que ele fotografou. Tem uma imagem do dia 26 de novembro, uma do dia 27 de novembro e uma do dia 27 de novembro também, já durante o dia. Aí, pra gente analisar aqui esse rolê, eu fiz uma análise aí no Photoshop, né? Eu peguei todas as imagens, coloquei elas aqui e abri no Photoshop. Vamos pegar, por exemplo, essa, né, do dia 27 de novembro. Aqui não dá pra ver muita coisa a princípio, mas você pode vir aqui em imagem, ajustes, e aí você vai vir em exposição. Aí você vai aumentar a exposição bastante. E o resultado, não tanto, né, vai ser isso.
você vai ter uma imagem bem melhor a respeito do local em questão, a respeito de como a situação estava no dia em que a fotografia foi tirada. Aí, com base nisso, eu apliquei esse mesmo conceito para todas as 3 fotografias principais. Então eu peguei a fotografia do Derek, essa fotografia aqui do veado e essa outra fotografia do veado, que é a primeira fotografia que ele mencionou aqui. Aí eu pensei, tá, vamos fazer uma espécie de linha do tempo a respeito de como isso aconteceu. Então a primeira fotografia que interessa pra gente é essa aqui, né? Ela foi tirada no dia 21 de novembro de 2010 e mostra um veado nessa posição. Aí a segunda fotografia foi tirada no dia 27 e mostra um veado nessa posição aqui. E por fim, a terceira foi tirada no dia 30 de novembro e mostra o Derek aqui. Aí a partir disso eu decidi comparar então as fotografias com a ocorrência original. Então eu peguei a fotografia do dia 21 e comparei com a do dia 30. Observem que aqui eu sobrepus as duas coisas, então tá quase no mesmo lugar, a árvore e tal. E tem um detalhe, né? A planta aqui do lado perde esse ramo. Então tem um ramo aqui na planta no dia 21. No dia 27 não tem mais, no dia 27 esse ramo não tá mais aqui, ele sumiu, provavelmente quebrou, caiu, etc. Agora, no dia 30 ele aparece magicamente de volta, olha só, no dia 30 o ramo tá aqui. Então, no dia 21 o ramo estava lá, tá aqui, o ramo estava lá no dia 21, aí no dia 27 o ramo desapareceu, e no dia 30 o ramo apareceu de volta. Pois é, 9 dias depois o ramo simplesmente, magicamente voltou pro lugar em que ele estava, sendo que no dia 27 ele não estava lá. Conforme tá bem claro nessa imagem aqui. Aí eu decidi comparar, né, a fotografia do dia 21 e a fotografia de 9 dias depois. Eu percebi que quase tudo na imagem é exatamente igual. A posição aqui das folhas, a posição de todas as folhas daqui do chão, etc. É quase tudo igual. E além disso tem mais uma outra coisa suspeita, né? Nesse veado aqui e nesse veado aqui tá normal, né? Não tem nada de estranho ao redor dele em relação ao cenário. Mas no Derek tem. No Derek aqui tem uma espécie de aura ao redor da criatura monstruosa, essa aura aqui, essa aura preta ao redor dela. Então isso permite a gente concluir que é provavelmente uma montagem. O que o cara fez foi pegar uma fotografia limpa do dia, aproximadamente do dia 21, não essa do veado precisamente porque é um saco tirar o veado e colocar o Derek. Ele tirou uma foto limpa, sem nenhuma criatura ali, e manipulou para depois aparecer o Derek, né? Manipulou para o Derek aparecer ali depois em cima. Isso a gente pode ver porque as datas aqui não conferem, né? Porque no meio tem um ramo fantasma aí que simplesmente desaparece e aparece espontaneamente exatamente do mesmo jeito que ele estava 9 dias depois, no meio do caminho, e porque tem essa aura escura ao redor do Derek, né? Isso não era para acontecer se fosse uma fotografia real, se fosse uma fotografia que não foi manipulada digitalmente. Temos aqui ainda uma outra cena, né? Essa aqui, que mostra essa criatura atravessando uma estrada. Parece bem assustador, na época que eu vi isso me assustou também, quando eu era criança, mas na verdade isso é uma cena de um filme chamado Estranhas Metamorfoses, de 1982. Você pode ver aqui a cena em questão, tá aqui. Ele tá num carro, né? Ele passa aqui na estrada e a criatura estranha aparece aí na estrada. Tem várias outras cenas aqui, é um filme meio gore, estilo The Thing, aquele Um Enigma de Outro Mundo, bem legal, aquele eu assisti, aquele eu gostei bastante. Esse aqui fiquei com vontade de ver, mas tá aqui, a criatura não é uma criatura real, tá? Isso não foi visto no mundo real, isso aqui é simplesmente uma cena de um cinema, uma cena de uma produção de cinema. Legal. A gente tem aqui agora uma websérie chamada Everyman Hybrids. Você pode ler aqui a respeito do Derek nessa websérie, nessa página aqui. Aqui a gente tem várias fotografias, várias filmagens do Derek. Por exemplo, essa cena aqui embaixo, a gente tem uma aparição aqui, dá pra ver só a mão no canto. Aqui a gente tem um GIF que é meio indistinguível, mas parece ser uma criatura também na floresta. Aqui tem uma cena de um dos encontros, aqui tem outra cena desse mesmo encontro, e assim por diante. Isso, muita gente até se perguntou, nossa, mas será que esses caras provam que o Derek existe, etc? Na verdade não, tá? Na verdade, Everyman Hybrids é uma série de ficção. Você pode ver na IMDb. Aqui é uma série a respeito de 3 amigos que decidem começar um vlog fitness e que, na verdade, eles são encontrados por uma série de monstros, como o Derek e como o Slenderman. Então, isso aqui é fictício, tá? Isso aqui é ficção. Esses Derekes que eu mostrei aqui agora pra vocês são apenas produto da ficção, de efeitos especiais, tudo mais. As pessoas estão atuando no YouTube, elas não são pessoas que estão naquela situação de verdade, tá? E aqui a gente tem mais um caso. Esse aqui é até um tanto engraçado, né? Vocês vão ver que de fato é engraçado. É uma criatura humanoide que foi vista no esgoto.
nessa criatura aqui, numa galeria de esgoto. Ela aparece aqui e depois eu acho que ela sai da câmera, ou aqui, essa criatura que vocês estão vendo no canto aqui. Parece convincente e tal, mas na verdade você pode ver aqui nesse site da Echo, que é um jornal de Liverpool, era simplesmente uma brincadeira de 1º de abril feita com a Companhia de Saneamento Básico para fazer parte de uma campanha de conscientização. A ideia era basicamente dizendo que aquele monstro era falso, era só uma brincadeira de 1º de abril, mas que os verdadeiros monstros eram as coisas indevidas que as pessoas jogavam na privada. Tá? Só era para jogar os 3 P's, né? Pee, Poo e Paper. Qualquer outra coisa que as pessoas jogassem na privada não são legais e são os verdadeiros monstros que podem te voltar para assombrar. Portanto, nenhum The Rake por aqui, apenas alarme falso. Então, legal, a gente viu vários The Rakes, né? Mas existem centenas, se não milhares de outras filmagens de criaturas humanoides na internet. E é meio inviável da gente analisar todas, né? Tem filmagem pra caramba. Como que a gente faz então? A gente pode apontar uma espécie assim de regra geral. Em primeiro lugar, uma pessoa que seja um bom produtor de vídeo, uma pessoa que tenha um bom conhecimento de edição, pode usar edição de vídeo, pode usar atores, pode usar maquiagem e pode limitar a qualidade do vídeo, por exemplo, uma iluminação limitada, uma resolução limitada, para criar um material bastante convincente. Tá, em que você vai ver e você vai falar, isso aqui parece real. Você vai ter que fazer uma análise muito minuciosa para verificar que não é. Quer fazer um teste? Pega um filme de terror que você assistiu, pega uma cena desse filme, tira do contexto e imagina que essa cena é para ser uma cena real. Alguém te diz que essa cena é real. Como que você faz para provar que aquela cena é falsa sem poder verificar que foi um filme, que faz parte de um filme? É bem complicado, porque se o efeito especial está bem feito, com a tecnologia que a gente tem hoje, dá pra gente chegar a uma coisa bem convincente, né? Em suma, não acredite cegamente quando você vê um vídeo desse tipo na internet, tá? Em primeiro lugar, porque o teatro é uma arte que data desde o século VI a.C., então as pessoas costumam atuar, as pessoas costumam fingir que elas são coisas que elas não são, elas também fazem isso na internet, tá? Não é porque o cara parece assustado que ele realmente está de fato assustado. Tem gente que vê um caso assim, esses argas principalmente, de youtuber sequestrado, tipo a Ashe, ou a Godly Recon, e falam, nossa, ela parecia estar muito assustada pra isso ser falso. Que tipo de filme você está assistindo? Porque é exatamente essa ideia que as pessoas fazem em filmes. As pessoas atuam. E as pessoas atuam também para produzir webséries na internet. Isso é perfeitamente normal. Isso não significa que seja real. Ainda mais quando a gente tem um corpo de evidências que mostra exatamente o contrário. E claro, né? Usar artifícios no cinema para mostrar coisas que você não pode mostrar na vida real é tão velho quanto o próprio cinema. Então se você quer fazer uma cena, por exemplo, acho que tem uma cena do Chaplin que ele está dançando numas vigas. E tem um abismo abaixo dele, um abismo assim de acho que é um prédio em construção ainda, e tem se ele cair ali, ele provavelmente morreria, caso isso acontecesse na vida real. Aquela cena não foi feita com o Chaplin dançando num abismo de verdade. Aquilo foi feito usando um efeito de cinema. Foi feito um efeito para parecer que o Chaplin tá de fato dançando em cima de um abismo, quando na verdade ele não tá. Quando se ele caísse ali, ele ia cair, sei lá, meio metro e não ia ter nenhum problema para ninguém. Essa é a ideia do cinema. Quando você vê alguém levando um tiro no cinema, também a pessoa não tá levando um tiro de verdade. Tem formas de você fingir que isso tá acontecendo, e as pessoas fazem isso com vídeos na internet também. Agora sim, a gente pode ir para as conclusões. Primeiro, quanto à história é falsa e não tem bases na vida real. Por quê? Porque ela foi criada pelo Brian Somerville em 2006. Somerville é um engenheiro de software do Texas que tinha por hobby a escrita de contos variados, como terror, e um blog chamado Panda 6. Essa história então foi copiada em vários outros blogs e fóruns da época, até que ela ganhou maior notoriedade em 2010 e 2011, quando vários sites e canais maiores republicaram a história, inclusive alguns concederam os créditos para o Brian. Ela teve as suas origens deturpada em 2012 por meio de uma alteração que foi feita no Know Your Meme, que atribuía ela para um esforço coletivo no 4chan, só que não tem provas de que esse esforço existiu. Se você olhar na entrada no Know Your Meme, não tem nenhum link listado embaixo como sendo a prova de que aquilo aconteceu, não tem nada. Então, ele provavelmente mentiu ali. Ele atribuiu pro 4chan quando não foi. E por alguma razão isso tá até hoje lá no Know Your Meme, eu não sei como que ninguém tirou ainda. O Brian já concedeu uma entrevista afirmando que a história é criação dele e dizendo que ele se inspirou nesse conceito, né? Uma criatura que tem a cognição de um ser humano, mas que foi perseguida por centenas de anos, e essa criatura, portanto, tem uma série de comportamentos. E claro, não tem evidência de que qualquer um dos fatos que a gente mencionou na história do Brian tenham bases reais.
Quanto às evidências visuais do The Rake, as que a gente analisou são falsas. Um é um clipe artístico do Anjo Caído, o outro da Elizabeth Bellows é uma obra artística também. A criatura que é vista lá na câmera do veado, né? Essa criatura aqui é manipulação digital. A criatura que é vista cruzando a estrada, essa aqui faz parte do filme Estranhas Metamorfoses. As sequências aqui do Everyman Hybrids, na verdade, são apenas produto da ficção. E esse monstro do esgoto é uma brincadeira de 1º de abril. Mas claro, sempre que você vê evidências desse tipo aqui, considere-as com cautela, porque a computação gráfica é uma coisa muito popular e é muito fácil criar um vídeo falso de uma forma muito simples e acessível, tá? Uma pessoa habilidosa pode fazer um vídeo falso quase indistinguível do vídeo real. As pessoas costumam mentir, e a atuação, que não é mentira por si só, tá? A atuação, quando é feita como arte, não tem nada de errado, tá? É uma coisa maravilhosa, é uma arte milenar, como eu disse, e as pessoas costumam praticar essa arte com maestria. Eventualmente, no futuro, a gente pode analisar criaturas parecidas com o The Rake, mas que não são o The Rake. Por exemplo, os Nightcrawlers. Isso é um tema para outro vídeo, para outros casos, etc. Esse vídeo aqui é apenas a respeito do The Rake. Esse foi o vídeo onde a gente se vê.